Amém, queridos, boa noite para todos, graça e paz para o seu coração. Bom, para aqueles que não me conhecem, né? Meu nome é Marcos, Cote é um apelido de infância, sou casado com a Raquel, somos casados há 33 anos, temos um casal de filhos, né? O Gabriel e a Bárbara. O Gabriel já é casado, tem um filhinho, né? Casado com a sul-coreana, Tissan, minha nora. E temos também a Bárbara, né? Trabalhamos com uma organização missionária chamada Jocum, Jovens com a Missão, talvez você já tenha ouvido falar, né? A Jocum é um ministério de missões assim muito amplo, não é? Muito grande, são quase em torno aí de 1000 bases em 170 nações. E uma das maneiras como nós nos expressamos como uma universidade, a Universidade das Nações. São 7 faculdades, cada faculdade numa área de influência da sociedade. Hoje o conceito de missões mudou muito, não é? A gente trabalha muito com esse enfoque de redimir verdades, valores, princípios para todas as principais áreas de influência da nossa sociedade, né? Mas muito bom poder estar aqui com vocês, um prazer enorme, não é? E espero que Deus realmente tenha muita misericórdia e nos abençoe. Só falando um pouquinho do livro que eu lancei recentemente, trouxe ali, Tipos de Família. Esse é o último livro que eu lancei, né? Talvez aqueles que têm acompanhado um pouco os livros ainda não conhecem. Mas é um material muito interessante, na verdade, é um estudo bíblico, não é? O diagrama desse livro, porque ele funciona em cima de um diagrama, é de um ministério que é muito amigo de Jocum, em Nova Zelândia, né? O Family Ministries. E então eu fiz todo um desenvolvimento desse assunto, também dando uma abrasileirada, não é? Mas ficou assim muito edificante, não é? Se fundamenta no conceito de maturidade, esse equilíbrio entre individualidade e relacionamento, não é? Se você tem muita individualidade e pouco relacionamento, uma cultura de egoísmo. Se você tem muito relacionamento, pouca individualidade, uma cultura de abuso. Então a gente localiza aí dentro dessa janela 5 tipos de família, né? A família caótica, a família de regras, família de vínculos, família protetora e a família aglutinada. É interessante também porque esses tipos de família podem se projetar em tipos de igrejas, tipos de nações, inclusive, e é uma ferramenta assim muito útil, principalmente para trabalhar relacionamento conjugal. Quer dizer, tem várias formas de você aplicar esse estudo, mas uma das principais é essa, não é? Porque quando você discerne o tipo de família que o seu cônjuge vem, o tipo de família que você vem, fica muito mais fácil trabalhar os conflitos, né? Mas o livrinho está aí, não é? Espero que você desfrute. Amém? Vamos colocar esse tempo, então, mais uma vez aqui diante do Senhor, né? Pai, nós queremos dizer sim, amém, para toda oração, todo louvor, toda adoração que tem sido prestada a Ti nesse lugar. E mais uma vez, Te invocamos sobre as nossas vidas, Senhor, que o Senhor realmente nos ajude, nos inspire, que o Senhor tenha misericórdia. Oramos por aquela liberdade que só o Seu Espírito proporciona, porque onde o Seu Espírito está, aí há liberdade. Que realmente o Senhor se mova no nosso meio, nos nossos corações, abrindo o nosso entendimento para que possamos compreender as Escrituras sagradas, os pilares, os princípios que o Senhor estabeleceu para que sejamos bem-sucedidos na edificação da nossa casa, da nossa família. Ajuda-nos, Senhor. Nós colocamos esse tempo diante de Ti
e tudo aquilo que o Senhor tem preparado e determinado para esse tempo, que realmente se cumpra. Como igreja, nós dizemos sim e amém, em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você, hoje à noite, sobre matrimônio. Acho que essa é a nossa proposta, né? Esse fim de semana, a gente falar sobre família. E Deus tem colocado várias mensagens no meu coração sobre família. Aliás, é um dos temas assim que eu mais gosto de ministrar, exatamente pelos resultados que isso proporciona e pela grande necessidade que nós temos nesse sentido hoje, não é? Uma das maiores mentiras que estão em pauta na nossa sociedade, e isso tem sido de uma maneira direta ou indireta, martelada, não é? Pela mídia, pelos filmes, pelas séries, se fundamenta exatamente no conceito de família sem o casamento. Na verdade, todo mundo quer um casamento, aliás, todo mundo quer uma família, não é? Na verdade, todo mundo quer uma família, mas o que as pessoas não estão querendo hoje é o casamento. O problema é que quando nós tiramos o casamento da família, nós tiramos esses princípios, alguns princípios, que são exercitados principalmente no casamento e que nos fazem participantes da natureza divina. Princípios como lealdade, fidelidade, compromisso, confiança, altruísmo, esse amor sacrificial, aliança. Essas virtudes, quando nós exercitamos nessa plataforma que é o casamento, o exercício dessas virtudes é que nos faz, de uma maneira poderosa, sermos participantes da natureza divina. A questão não é só ter uma religião ou fazer do evangelho um ticket para a gente entrar no céu. A bênção maior do evangelho é nos tornarmos realmente como Deus é. E muitas vezes nós não compreendemos muito bem a proposta de Deus para o casamento, não é? Porque assim, a gente tem a tendência de romantizar apenas a coisa, né? E foram felizes, né? Mas eu costumo dizer que a proposta principal do casamento, por incrível que pareça, não é nos fazer felizes, mas é nos fazer santos, nos santificar, não é? O casamento realmente envolve muitos desafios. E apesar realmente do casamento estar cada vez mais em crise, não é? Hoje a gente vê uma certa muita gente menosprezando, desprezando o casamento, não levando o casamento a sério, não é? Todavia, o que a gente observa é que o reino de Deus caminha exatamente para essa plenitude, a plenitude do reino de Deus. Quando a gente pensa na volta de Jesus, nada mais é do que um casamento, as bodas do Cordeiro. Como é que nós podemos saber se de fato estamos ou não preparados para a volta de Jesus? De uma maneira muito prática, não é? É a gente pensar no nosso casamento, porque, veja bem, se eu não posso ser fiel à minha esposa, como que eu vou estar com Jesus nas suas bodas? Por isso que o profeta Malaquias, ele fala assim: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo
do ourives, a potássea, o sabão dos lavandeiros. E essa é a proposta realmente da vinda do Senhor. É um casamento. A plenitude do reino de Deus. A volta de Jesus nada mais é do que um casamento. Então essa é uma linguagem, essa linguagem do matrimônio, da aliança, da lealdade, da fidelidade, do compromisso, da confiança, do altruísmo. Essa é uma linguagem que tem que fazer parte realmente do nosso coração. Isso tem que fazer parte. E eu gostaria, então, de te dar algumas chaves, algumas leis. É impressionante como as leis que Deus estabeleceu para governar cada área da nossa vida, ou cada instituição que Ele estabeleceu, como que essas leis são sábias, são inteligentes, e muitas vezes a gente não consegue perceber, inclusive, a função delas em si. E eu gostaria de compartilhar com você o que eu chamo aí as 4 leis que determinam um casamento bem sucedido. São chaves poderosas, são entendimentos que podem não só curar, restaurar ou reverter realmente muitos conflitos e fazer com que nós nos tornemos essa casa bendita do Senhor, como é o propósito dele. É interessante porque quando Deus designou o seu propósito ali para a humanidade, né, dizendo para o homem: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Ele estabeleceu um protocolo para isso, porque crescimento não pode ser de qualquer maneira. E o protocolo que Deus estabeleceu para o crescimento, para o desenvolvimento de uma sociedade, foi o casamento, não é? Então, quando chega ali em Gênesis, capítulo 2, versículos 24 e 25, essas são as palavras que Deus usou para estabelecer a primeira instituição. Aliás, depois do indivíduo, a primeira instituição que Deus estabeleceu foi o casamento. E veja bem, isso está no capítulo 2 de Gênesis, ou seja, antes da queda da humanidade, não é? Então, antes que houvesse a queda, antes que houvesse pecado, ou antes que houvesse qualquer uma outra instituição, seja igreja, nações, governos, Deus instituiu o casamento. Então, nós podemos ter a certeza que o casamento reflete da maneira mais original possível o propósito de Deus para a humanidade e para as nossas vidas. Os casados podem dizer amém, os solteiros podem dizer misericórdia, né? Mas Deus tem um propósito para as nossas vidas no casamento. Então, ele usou essas palavras. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, serão os dois uma só carne. O homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, desse texto, um texto pequeno, principalmente dos verbos, eu gostaria de tirar e compartilhar rapidamente com você o que eu chamo aí as 4 leis que determinam um casamento bem sucedido. A primeira lei que determina um casamento bem sucedido vem pelo primeiro verbo, quando a Bíblia fala assim: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe. Deixará. E eu chamo essa primeira lei a lei da emancipação. É muito curioso porque, na perspectiva divina, o casamento não começa com o verbo unir, mas começa com o verbo deixar. Antes
do casamento ser uma união, o casamento precisa de causar uma separação. Talvez a palavra mais apropriada para essa separação é essa palavra, a palavra emancipação. É uma palavra poderosa essa, não é? Porque a palavra, o princípio da emancipação, essa primeira lei, a lei da emancipação, é um dos aspectos mais fundamentais quando você intenciona produzir maturidade. Quando a gente fala sobre pessoas emancipadas, nós estamos falando exatamente de pessoas maduras, pessoas que cresceram, não é? Então, essa é a primeira lei, é a lei da emancipação. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe. Lógico que se nós vamos deixar e devemos deixar pai e mãe, que são as pessoas mais importantes da nossa vida, não é? Esse deixar pai e mãe não pode acontecer de uma forma traumática, desonrosa, de forma nenhuma, não é? Não pode acontecer desse jeito. Afinal de contas, esse é o mandamento com promessa: honra o seu pai e a sua mãe para que te vás bem, prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá, não é? Então, veja bem, essa emancipação, ela precisa de acontecer, se deixar pai e mãe, tem que acontecer de uma forma realmente construtiva, em honra, não pode ser de forma traumática, mas precisa de acontecer, não é? Como é que a gente pode saber se uma pessoa realmente ela está pronta para casar, não é? É quando ela pode se bancar emocionalmente, não é? Financeiramente, espiritualmente, não é? Ela não depende mais dos pais nesse sentido, não é? Você não pode depender mais. Lógico, eu não estou dizendo que os nossos pais não possam nos ajudar, não é? Principalmente financeiramente, né? Não estou dizendo isso, mas o que nós não podemos é depender deles. Depender não. Se vier, é acréscimo, glória a Deus. Mas depender emocionalmente, imagina um casal briga aí, alguém corre lá para o papai, para a mamãe, né, chorar as pitangas, aquela dependência emocional, dependência financeira. É muito comum isso, não sei se por aqui tem, né? Pessoa casa e vai morar com pai, mãe, sogro, sogra, não é? E acaba, porque, olha só, imagina, se você se casa e vai morar com o sogro e a sogra, depende financeiramente deles. De certa forma, eles acabam se sentindo no direito de interferir na criação dos filhos, no casamento, etc. Acaba acontecendo o que a gente chama de um incesto emocional, não é? E no final de tudo, gente, a culpa acaba sendo de quem? Da sogra. Já viu? Mas não é a sogra, tá? Você que é sogra, pode ficar tranquila. Alguém está violando um princípio. Porque isso é uma ordenação. Deixará, pois, o homem, pai e mãe. Tem que deixar. Todo processo de maturidade que não visa a emancipação torna-se doentio, codependente, as pessoas não crescem. Hoje é muito comum a gente ver essa síndrome dos adultos infantilizados, as pessoas que não crescem porque estão sempre na dependência dos pais, não é? E tudo que nós queremos, na verdade, é ver os nossos filhos realmente amadurecendo, crescendo. Então, essa primeira lei aí, veja bem, essa lei da emancipação, esse é um princípio não só para a criação de filhos, mas principalmente para o discipulado, não é? O que determina o sucesso de um líder não é quantos discípulos você tem debaixo das suas asas, mas quantos discípulos você já emancipou.
para o propósito de Deus. E quando você realmente discipula as pessoas com essa intenção de emancipá-las, não é? Quando você cria os seus filhos com essa intenção de emancipá-los por uma vida interdependente, uma vida própria, irmãos, é impressionante como o propósito de Deus se estabelece na vida deles. Nós podemos ver isso, até para a gente poder ilustrar e ganhar um pouquinho mais de profundidade. No Evangelho de Mateus, a gente observa 3 grandes comissionamentos que Jesus fez e que mostra exatamente o processo da maturidade, como ele discipulou aqueles que o seguiam, que andavam com ele. O primeiro grande comissionamento que Jesus fez, eu digo isso assim, esse é o primeiro degrau, a primeira plataforma da maturidade, ali em Mateus 11, 28, quando Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. E quando a gente olha esse comissionamento, e ele está chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Esse comissionamento, a princípio, parece ser uma palavra fácil de ser obedecida. Às vezes a gente até usa isso como um apelo para, que as pessoas se acheguem ao Evangelho, mas está intrínseco a esse comissionamento uma disciplina que, olha, exige muito de nós. É interessante, não é? Como que ansiedade vicia, lidar com os excessos emocionais. Muita gente realmente fracassa nesse processo. Então, o primeiro degrau da maturidade é quando nós aprendemos, nós temos força suficiente realmente para controlar o nosso estresse, para lidar com a nossa ansiedade, lidar com esses excessos emocionais, com essa sobrecarga. Como? Entregando. Só tem uma maneira de você lidar com a ansiedade, que ansiedade, gente, é esforço inútil. Eu não sei se você entende isso. A diferença entre cansaço e ansiedade, estresse, não é? Quando você está muito cansado, como é que você lida com o cansaço? Você descansa, não é? Agora, quando você está estressado, como é que você lida com o estresse? Você tem que mudar o seu estilo de vida. Porque você está fazendo... O cansaço é um esforço intenso, mas o estresse é um esforço inútil. O que você tem que fazer? Abre mão, entrega para Deus, não é? Só que, como eu disse, a ansiedade vicia. Tem gente que é tão viciada na sobrecarga, no estresse, na ansiedade. Às vezes num culto mais abençoado, o cara está com aquele peso. Vai lá, entrega, está bem, Senhor, entrega. Acabou o culto, vai lá e busca de novo e continua carregando. É comum a gente ver pais que estão carregando filhos nas costas, pastores que estão carregando igrejas nas costas. Às vezes em algumas reuniões de pastores, às vezes eu falo: olha, tem pastor que tem que devolver a igreja para Jesus, porque o cara já tomou. Tem que devolver, olha, entrega. Sobrecarga. Então, o primeiro nível de maturidade é entrega. É você lidar com a sobrecarga. Tem uma carga de responsabilidade que nós temos que levar, mas a sobrecarga não. A sobrecarga não é do Pai. Você tem que entregar. Você tem que entregar. E quando você aprende a lidar com a sobrecarga, então você encontra o sabá. É o que Jesus estava dizendo ali. Não é? Vinde a mim, todos vós. E ele fala: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Veja bem que aqui
lidar com a ansiedade não é uma oração mágica, não é uma libertação assim, sobrenatural que Deus vai fazer. Você tem que aprender. Mansidão. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Exige uma disciplina muito grande. Então, se você ainda vive de estresse em estresse, de colapso nervoso em colapso nervoso, de crise de ansiedade em crise de ansiedade, puxa vida, ainda está no jardim de infância, não cresceu. Nós temos que encontrar esse lugar. Existe um lugar de descanso. Esse lugar existe, ele é real. Davi encontrou esse lugar nas batalhas. Ele disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas existe um lugar que você não é abalado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Deus onipotente, descansará. O segundo grande comissionamento que Jesus fez, em Mateus 16, e agora ele fala, não é o vinde a mim, mas ele fala o vinde após mim. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz diariamente e siga-me. Esse é um outro degrau da maturidade. É quando nós aprendemos a combinar renúncia com voluntariedade. Quando nós aprendemos a ouvir, não apenas o sim, mas aprendemos a ouvir o não, aprendemos a ouvir o espera, aprendemos a negar a nós mesmos. Se Deus não tem algo para nós, eu quero ser o primeiro a não querer aquilo. Isso indica que você cresceu. Uma criança, ela não sabe ouvir o não, ela não sabe ouvir o espera, ela quer as coisas, não é, do jeito dela e agora. Mas quando você aprende a negar a si mesmo, aí sim, não é? Você está crescendo. Isso é sinal de maturidade, não é? Quando você entende essa lei da conquista, quando você entrega tudo que Deus pede, você recebe tudo que Ele promete. Aquele que quiser ganhar a sua vida nesse mundo, perderá. Aquele que perder a sua vida por amor de Jesus e do seu reino, esse vai achar a vida que está escondida com Cristo em Deus. Veja bem que no reino de Deus muitas coisas são escondidas. Muitas questões são paradoxais. Não é? Um paradoxo é uma verdade escondida numa contradição aparente. Não é? Então, é o vinde a mim. Você lida com os excessos emocionais. O vinde após mim. Você aprende a ouvir o não, colocar limites para os desejos, para os sentimentos. E o terceiro grande comissionamento, veja bem, Jesus fala vinde a mim, vinde após mim. Ele não fala fique, ele fala o quê? Em Mateus 28. Ide. A emancipação. Estarei convosco, mas nós temos que ir. Nós temos que assumir a nossa missão, a nossa responsabilidade. Isso fala de uma vida emancipada, interdependente. Uma vida onde nós aprendemos a sinergizar os relacionamentos. E o casamento, veja bem, é algo poderoso nesse sentido, não é? Essa lei é uma lei fundamental no matrimônio, a lei da emancipação. E aqueles que assumem a sua responsabilidade nesse sentido, em honra, deixando pai e mãe, não é? E realmente assumindo as suas responsabilidades, é impressionante como as portas vão se abrindo no tempo certo, as coisas realmente acontecem e nós podemos crescer em direção ao propósito de Deus. A segunda lei que está aí nesse texto vem pelo segundo verbo. Deixará, pois, o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Unir-se-á. É um outro verbo.
Veja bem, só aqui agora aparece o verbo unir. E esse verbo unir é um verbo muito interessante. No original, no hebraico, ele tem esse sentido. Aquilo que você alcança com muito esforço. Unir. Unir aqui significa isso. Eu gosto muito de estudar o sentido da palavra no original. E esse é o sentido aqui desse verbo. Unir-se-á. Ou seja, aquilo que nós vamos precisar de desprender muito esforço para alcançar. É você perseguir algo até que você conquiste. A ideia desse verbo aqui, unir-se-á, não é uma ideia, vamos dizer, uma situação que se dá no dia do casamento. Não. Quantos sabem que unidade custa caro? Unidade não é barato. Principalmente quando a gente pensa no desafio implícito no casamento, porque homem e mulher têm naturezas bem diferentes. Se você faz uma lista do que é importante para o homem, uma lista do que é importante para a mulher, para você entender o quadro de valores de cada um, você vai perceber que essas duas listas, olha, muito dificilmente elas vão coincidir em alguma coisa. É impressionante como né, os valores, as prioridades, as ênfases do homem são diferentes da mulher. Talvez você diga, puxa vida, será que Deus não sabia disso ou será que foi intencional isso? Eu acredito que foi intencional, não é? E esse é o desafio do casamento. De repente você tem que aprender a se unir, a conviver vitoriosamente com uma pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da sua, numa aliança, até que a morte te separe. Rapaz, não dá para sair pela tangente. Por isso que é um desafio. E essa lei, então, a gente chama a lei do esforço. Lei do esforço. A segunda lei é a lei do esforço. Unir-se-á aquilo que você alcança com muito esforço. Não vai ser fácil. Você vai ter que enfrentar seus traumas, suas barreiras internas, porque quando você fala de conquistar uma unidade, às vezes o problema maior não está fora de nós, está dentro de nós, não é? Muitas vezes, crenças erradas que nós temos, traumas que a gente carrega, que nos impede de uma vida assim profundamente reconciliada com o nosso cônjuge, não é? Vamos ter que lidar com algumas estruturas dentro de nós. Então, isso demanda muito esforço, né? Um esforço muito grande no sentido de vencermos a nós mesmos, principalmente. Então, é a lei do esforço. Eu sempre digo, gente, que casamento não é para frouxo. Casamento é para quem quer exercitar caráter, como eu disse, lealdade, fidelidade, compromisso, não é? Quebrantamento, paciência, tolerância. Casamento não é para frouxo, mas é o que mais nos transforma, nos coloca numa plataforma de transformação que é muito poderosa, mas exige esforço. Eu, foi o ano passado, retrasado, que foi o ano da reforma, eu comecei a estudar bastante sobre os reformadores, tanto
Calvino, como Lutero. E é muito interessante a história dos reformadores. E algo que me impressionou muito na reforma de Lutero, porque, lógico, Lutero, a teologia dele foi uma teologia muito abrangente. A gente tem que entender que Lutero estava vivendo numa das piores fases espirituais da igreja, não é? Se você já estudou a história da igreja, né, quando está lá os 1000 anos de trevas, mais ou menos do ano 500 ao ano 1500 depois de Cristo, a igreja foi sendo roubada aos poucos das suas verdades, não é? Ela foi perdendo todo o discernimento. Na época de Lutero, para você ter ideia, nem mais, vamos dizer assim, aqueles rudimentos do evangelho a igreja tinha. Por exemplo, princípio de salvação. Como é que as pessoas estavam sendo salvas na época de Lutero? Pagando indulgências. E Lutero, como ele, um homem das Escrituras, sempre fala, olha, não existe reavivamento sem reabibliamento. Então ele, examinando as Escrituras, leu lá em Abacuque, Romanos, o justo viverá pela fé. E ali ele teve assim uma revelação muito clara de Deus. Que a palavra mais simples, que nós somos salvos, não é pagando uma indulgência, mas é exercitando a nossa fé no sacrifício de Jesus. Vida por vida, sangue por sangue, ele nos substituiu naquela cruz. Lógico que isso causou um impacto violento na economia de toda aquela sociedade, porque imagina se você tivesse que pagar uma fortuna para ser salvo, não é? Comprar uma indulgência, uma mansão no céu, custava caro. E Lutero chega e fala, é de graça. Viva Lutero, né? O cara fez sucesso. Mas o que mais me impactou em relação à teologia de Lutero foi a visão que ele teve de família. Aliás, já naquele momento, ele começou a perceber que haviam erros fundamentais atrelado ao ensino da santificação. Estudando a história da igreja, mais ou menos lá no século III, não é? Depois ali de Constantino, quando a igreja se politizou, se misturou, né, com o Estado. Então, aquelas pessoas que queriam servir a Deus, começaram a se isolar e foram para os monastérios. Começou esse tempo dos monastérios. E um conceito muito forte de santidade baseada no isolamento. Se você quer ser santo, se você quer agradar a Deus, então você tem que se afastar da contaminação do mundo, você tem que ir para um deserto, para um mosteiro e ficar ali cultivando a sua espiritualidade, afastado de todo mundo. E veja bem que isso foi algo realmente muito forte. Muitas pessoas ingressaram nesse tipo de visão, não é? E esse isolamento, esse conceito de santidade baseado no isolamento, gente, isso foi se fortalecendo tanto que, inclusive, misturando com outros ingredientes aí, acabou construindo também uma cultura celibatária. Não é aquela visão que o sexo é ruim, é pecaminoso. Então, se você quer agradar a Deus, você tem que se abster de um relacionamento conjugal. Na época de Lutero, para você ter ideia, todos os sacerdotes, todas aquelas pessoas que queriam servir a Deus, eram obrigados a se tornarem celibatários. E essa cultura celibatária, esse conceito de santidade baseado no isolamento. Hoje a gente olha para trás, é fácil a gente enxergar, inclusive a gente observa aí a Igreja Católica lutando terrivelmente com isso, né? Porque isso só resultou em quê, gente? Imoralidade, abuso, hipocrisia religiosa, não é? Gente, isso só deu ruim
Mas naquela época, Lutero, inclusive fazendo uma leitura mais profunda das Escrituras, ele chegou nessa conclusão, que a verdadeira escola do caráter não era o mosteiro, não é o isolamento. Lógico, quando a gente olha na vida de Jesus, ele tinha os momentos dele a sós com Deus, mas ele frequentava, vamos dizer, espiritualmente, os lugares mais tenebrosos. A Bíblia fala, aqueles que estavam assentados na região de trevas, uma luz brilhou. E desde então Jesus começou a dizer, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Ele ia exatamente nesses lugares de maior contaminação, de maiores trevas. E Lutero começou a ter essa percepção, inclusive ele se casou, começou a discipular as pessoas a partir da sua família, não é? E ele falava isso. 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. 1 ano de casamento. O casamento é a escola do caráter. Eu sei que talvez muitos aqui que são casados, você tem enfrentado lutas terríveis, né? Dificuldades, conflitos, desentendimentos. Olha, mas esse é o caminho. Discerne a prova. Deus está investindo pesado em você, nos ensinando a crescer para baixo, edificando o nosso caráter. É isso que Lutero redescobriu. E quando ele redescobriu essa verdade, gente, foi com essa verdade que realmente houve um grande mover de Deus na Europa, depois na América. A partir daí, a civilização realmente tomou uma outra proporção. Mas ele falava, é a lei do esforço. Lei do esforço. Unir-se-á. Unir-se-á. A grande chave do casamento, de você se unir, é simplesmente você não querer mudar o outro, mas é você mudar a si mesmo, não é? Eu costumo dizer a gente que intermedia muitos conflitos, não é? Normalmente você vai intermediar um conflito conjugal, aí um começa a jogar a bola para o outro. Não, pastor, olha, porque ele é assim, assim, ela que é assim, o dia que ele mudar, o dia que ela mudar, não é? E aquele, um cobrando do outro. E a coisa só diverge. Mas quando nós chamamos a responsabilidade para nós mesmos, quando você fala assim, olha, mesmo que o meu cônjuge não mude naquilo que eu gostaria, mesmo que ele não mude, eu vou amá-lo, eu vou honrá-lo. Aí as coisas começam a acontecer. Eu gosto muito de uma figura, um trecho, um episódio bíblico, não sei se você se lembra, quando Eliseu estava com os filhos dos profetas, eles estavam fazendo uma casa de profetas. Um deles tinha um machado emprestado, não é? Foi cortar uma viga, o ferro soltou do cabo, voou longe e naufragou no Jordão. E ele ficou ali, apavorado, foi lá no profeta, Senhor, né, perdi o machado. É muito interessante esse texto, não é? Porque o que é uma casa de profetas? É a família. O que ele está fazendo? Uma casa de profetas. Família é uma casa de profetas. Qual que é a ferramenta para você construir uma casa de profetas? É um machado. O machado é uma ferramenta muito simples, sim ou não? Tem 2 partes. E 2 partes totalmente diferentes, com natureza totalmente diferente, como eu disse. Madeira e ferro, macho e fêmea. O machado é a simbologia
do casamento, do casal. Não é? E lógico, no processo de você construir uma casa de profetas, muitas vezes as coisas desencaixam. E sempre quando desencaixa, normalmente, alguém afunda. O ferro afundou. Então, quando ele vai no profeta, e Eliseu é a personificação da palavra profética, e Eliseu vai e fala assim, onde foi que caiu? Isso tem a ver com mapear. É muito importante a gente saber discernir a gênesis das nossas intrigas, brigas, dissensões. Muito importante. Olha, onde foi que caiu? Você lembra? Jesus fala à igreja de Éfeso, lembra-te de onde caíste. Tem âncoras lá atrás, gente, que a gente tem que soltar mesmo. Se você quer resolver uma coisa bem resolvida, nós vamos ter que lidar com a gênesis, com a origem. Tudo tem uma origem, tem um início. Onde foi que caiu? Ele falou, olha, caiu ali. E a Bíblia fala que Eliseu lançou naquele lugar um madeiro. O que é esse madeiro? É a cruz. Veja bem, ali já era uma figura da cruz de Cristo. Quando ele lança o madeiro, quando você coloca a cruz, isso que eu falei, quando você fala assim, olha, mesmo que o meu cônjuge não mude naquilo que eu gostaria, eu vou amá-lo, eu vou honrá-lo, eu vou honrar essa aliança, porque, veja bem, gente, amar na perspectiva bíblica, ela não está amar não está no nível de sentimento, está no nível de mandamento. Tudo bem, tem um aspecto sentimental do amor, mas a essência do amor não é hormonal, não é sentimento. Eu não sinto mais. Pastor, eu não sinto mais, né? Não amo mais essa pessoa. Se você não ama, então ame. É um verbo, é uma escolha. Você pode até não gostar de uma pessoa e ainda assim amá-la. É só você negar a si mesmo. E daqui a pouco você recupera aquela carga sentimental que você tinha perdido. Então, quando você toma essa decisão de honrar uma aliança, mesmo que aquela pessoa está te desagradando, não, eu vou honrar minha aliança. Você lança o madeiro. Quando ele lançou o madeiro, sabe o que aconteceu? O ferro flutuou. É da natureza do ferro flutuar? Não. É da natureza do ferro afundar. Mas quando você coloca a cruz, Deus vai mudar a natureza. Quem muda a natureza é Deus. A lei do esforço não é você querer mudar o outro, é você mudar a si mesmo. A cruz não é o outro, não é? É comum a gente dizer, pastor, você não conhece minha mulher, minha cruz, pastor. Aquele marido que eu tenho, minha cruz. Não, a cruz não é nem ele nem ela. A cruz é a nossa responsabilidade de negarmos a nós mesmos. E isso vai trazer uma intervenção de Deus. Deus vai fazer. Lei do esforço. Unir-se-á. Unir-se-á. A terceira lei que faz um casamento ser bem sucedido vem pelo terceiro verbo, quando fala assim, serão uma só carne, serão. Então veja bem, a primeira lei deixará emancipação, deixar pai e mãe, você não depender mais emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, você não depende mais. Não é? Você assume essas responsabilidades. A segunda lei, unir-se-á. A lei do esforço, unir-se-á. E como disse, isso não acontece no dia do casamento. Tem gente que está casada há 15 anos e não se uniu ainda. Aliás, vive só em pé de guerra.
Mas a terceira lei é que fala, serão uma só carne. E essa lei, essa terceira lei, eu chamo a lei de pertencer. Serão uma só carne. Veja bem, aqui ela é relacionada às questões físicas, não é? Corporais, serão uma só carne. A lei de pertencer. Ela fala de um compartilhamento mútuo de todas as coisas. Compartilhamento mútuo de todas as coisas. Tudo que é de um é do outro. É quando nada mais agora é só seu, mas é compartilhado. O casamento é isso. Inclusive, no casamento, é onde nós começamos a experimentar de uma maneira mais profunda a natureza de Deus, porque por incrível que pareça, a natureza de Deus é plural. O pronome que a Bíblia usa para Deus, Elohim, é deuses, plural. A gente, no Novo Testamento, a gente discerne como Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Mas é uma unidade composta. Essa é a marca da Trindade. Então, o casamento é Deus trazendo para as nossas vidas, socialmente falando, a marca da Trindade. Então, serão uma só carne, fala de um compartilhamento mútuo de todas as coisas. O que você tinha antes que era só seu, particular? Agora já não é mais só seu. O que você acha de assim, mais particular que você tinha? Escova de dente, cartão de crédito. O que você tinha de mais particular? Né? Eu acho que talvez a coisa mais particular, inclusive, é o corpo, sim ou não? Não tem nada mais particular do que o corpo. Serão um só corpo, uma só carne. É o que a Bíblia está dizendo aí, não é? Ou seja, nem mais o seu próprio corpo é só seu, é também do seu cônjuge. O corpo do marido pertence à mulher, o corpo da mulher pertence ao marido. Eu sempre falo, por isso não tem mais aquele negócio, hoje eu estou com dor de cabeça e tal. Esse corpo não te pertence, né? Esse corpo não te pertence, não tem esse negócio mais, né? Acho que hoje vai ter festa no barraco, hein? Então, quando você casa, realmente, olha, você casou, Deus quebra o vaso, vem os filhos, Deus vai pisando nos cacos, né? Eu costumo dizer que o casamento é o grito de interdependência e morte. Nós vamos ter que morrer para muita coisa, não é? Tudo que é de um e do outro, é esse compartilhamento mútuo. Não pode mais haver reservas. Aliás, uma coisa que destrói muito o casamento hoje são as reservas, é a falta de integridade, não é? Então tem uma sequência, né? Que a construção de um relacionamento, ela depende disso, não é? Por exemplo, se você começa a estabelecer reservas no casamento, não é? Se eu chego para minha esposa e falo que ela fala assim, Pantera, você não pode mais ver o meu celular. Não é que ela fica querendo ver o meu celular. Mas se eu falo para ela que ela não pode mexer, você criou o quê? Uma suspeita, uma desconfiança. Por que eu não posso ver? Você criou uma suspeita. Quando você começa a colocar reservas, isso não, isso aqui não, isso é meu, isso é seu, você vai criando desconfiança.
Você consegue ter intimidade com uma pessoa que você está perdendo a confiança? Você pode ter qualquer coisa, menos intimidade. Não é? Então, como é que funciona? Integridade. O que é integridade? É isso. Esse compartilhamento mútuo de todas as coisas. Está aqui, ó. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Integridade gera confiança. Não tem reservas, então tem confiança. Confiança gera intimidade. Intimidade gera frutificação. E também é assim no nosso relacionamento com Deus. Produzir frutos, gente, não é resultado de regras religiosas. É da nossa intimidade. Intimidade vem da confiança. Confiança vem da integridade. Aliás, é o que Jesus fala ali no Evangelho de João, capítulo 17, verso 10. Veja bem, Jesus orando ao Pai, ele fala assim: Pai, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisto eu sou glorificado. Veja bem que esse texto aqui, ele tem uma sequência muito inteligente. Primeira coisa que Jesus fala é uma entrega. Uma entrega sem reserva. Todas as minhas coisas são tuas. Aqui você pode entender como a fé funciona. Porque essa é a lei da aliança. Não existe, gente, fé verdadeira, bíblica, sem aliança. Não existe. Fé sem fidelidade, sem aliança. Aliás, a palavra confiar significa ser fiel com. Eu só consigo acreditar na sua fidelidade a mim, na mesma proporção que eu tenho uma fidelidade para com você. Porque se eu sou infiel, eu começo a projetar essa infidelidade nos outros e começo a pensar que todo mundo é infiel como eu. Às vezes, quando eu falo, inclusive, sem conhecer uma situação que alguém é infiel, eu estou dando um retrato do meu coração. Porque se eu sou daquele jeito, eu começo a projetar isso nos outros. Mas quando você entrega tudo que você tem, tudo que você é para Deus, sem reservas, por exemplo, na nossa aliança com Deus, vai brotar no seu espírito uma fé que vai fazer com que você acredite que tudo que é de Deus é seu. Por que muitos de nós não conseguimos crer que tudo que é de Deus é nosso? Porque nós ainda não entregamos tudo que é nosso para Ele. Quando você entrega tudo, sua vida está no altar. Tudo que você tem, tudo que você é, está no altar. Rapaz, é impressionante como essa fé vai fluir. E vai haver um enchimento de caráter. Nisso eu sou glorificado. O que é a glória de Deus? É a soma dos seus atributos. É um enchimento de caráter. Lealdade, fidelidade, compromisso. Nós vamos experimentar a natureza divina. É a lei de pertencer. Pertencer. Isso faz um casamento dar certo. E a última lei, para a gente terminar. Versículo 25, a Bíblia fala: o homem e a mulher estavam nus, ambos estavam nus, e não se envergonhavam. Então essa é a lei da nudez. Estavam nus, não se envergonhavam. Então essa quarta lei fala de uma transparência, fala de verdade. Porque quando nós começamos a esconder as nossas culpas, esconder as nossas vergonhas, esconder os pecados, nós não lidamos com as nossas feridas, escondemos os abusos que sofremos ou praticamos, isso inviabiliza a intimidade. A gente que trabalha com aconselhamento, é impressionante como a gente vê tantos casamentos literalmente sendo roubados.
às vezes está sendo roubado na área emocional, às vezes está sendo roubado na área sexual, está sendo roubado, o casamento está sendo roubado. Casos, por exemplo, que estava 3 anos sem ter intimidade sexual, não é? Casais que mal se falam, quer dizer, e de repente tem problemas lá atrás, vergonhas que nunca foram enfrentadas, as mordaças morais, aquelas situações que aconteceram. Tem isso que a gente chama a lei da mordaça, isso é um princípio interessante, porque isso é uma dinâmica. Ferida, voto, julgo. Às vezes, pessoas passam por feridas profundas na história. Abusos, situações realmente traumáticas, que machucaram, que causaram uma vergonha tão grande. E, de repente, essa ferida é algo que vai ficando tão insuportável, que leva a pessoa a fazer um voto secreto. Ela fala assim: ninguém nunca vai saber disso. E a pessoa começa a fazer votos. E esses votos estabelecem sobre essa pessoa julgos terríveis. Inclusive, prendendo ela num sistema de crenças altamente destrutivo. Altamente destrutivo. Como que é importante lidar com essas questões. Principalmente aqui, porque quando fala que eles estavam nus, de certa forma, isso se refere também a questões da área da sexualidade. É impressionante como, quando essas questões não são trazidas para a luz, não são resolvidas, não são enfrentadas, né? Como o Tiago fala, confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sejais curados. Quando a gente não resolve essas coisas, é impressionante como fica preso. Estavam nus e não se envergonhavam. Então, a lei da nudez. A lei da nudez. Não pode haver constrangimentos. Tem que ser a verdade. A gente, em aconselhamento, às vezes atende casos assim que são muito fortes, às vezes envolvendo, por exemplo, um adultério, uma coisa pesada. E é impressionante como, por exemplo, quando acontece um adultério, mesmo que o cônjuge nem faz ideia que aquilo aconteceu, mas algo se quebra. É impressionante como, a partir daquele ponto, a intimidade é inviabilizada. As coisas já não funcionam mais, a comunicação se quebra, os filhos ficam desprotegidos, começa a acontecer uma série de coisas. Então tem que lidar com essas mordaças, com os votos secretos. Isso é uma lei. Quando nós obedecemos essas 4 leis que eu falei aqui, é impressionante, gente, como realmente o casamento passa a funcionar, quando a gente obedece. Como até um alinhamento com essas leis, esse alinhamento com essas leis cura um casamento. Olha, são tantas experiências que a gente vê assim. Inclusive casamentos que estavam totalmente destruídos, porque quando você vai ver toda aquela história, toda aquela tragédia que foi acontecendo, mas quando você vai alinhando por essas leis, gente, o Evangelho funciona. O reino de Deus é vencedor. Emancipação, lei do esforço, lei de pertencer, lei da nudez.
São 4 leis. Se nós incorporamos essas leis no nosso estilo de vida. Lógico que para isso precisa, em alguns casos, de ter muita coragem. Às vezes, para alinhar algumas coisas, é necessário algumas reconciliações, que eu digo assim, cirúrgicas, traumáticas, difíceis. Mas é impressionante como realmente essas leis vão dar sustentação para o nosso casamento. A grande chave de uma sociedade bem-sucedida é o casamento. Eu sempre digo assim, olha, nós podemos resumir a cura de uma sociedade num único conceito, matrimônio. Você quer curar uma sociedade? Casamento. É a cura, é a vacina. Você pode observar. Eu digo isso assim, puxa vida, dezenas, centenas de aconselhamento. Você vai tendo uma visão microsocial muito apurada, sabe? E essa visão microsocial, lógico, vai te dando um discernimento macrosocial. Você pode observar toda essa onda de violência, delinquência, evasão escolar, drogas, tudo isso deriva sempre de um casamento destruído. Sempre. Agora, honestamente, cá para nós, casamento não é uma solução fácil. Aliás, a maior parte do mundo não está disposta a um casamento nos moldes da Bíblia, não. Mas eu creio que Deus está levantando uma igreja que é coluna e firmeza da verdade, uma igreja que vai encontrar com o seu noivo, que vai se casar com o Cordeiro, que vai estar nas bodas do Cordeiro, uma igreja que fala a língua do casamento. Eu não conheço a sua história, talvez muita coisa assim que não deveria ter acontecido, aconteceu com você. Não se sinta desanimado por causa disso. Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Ele nunca desiste de nós, Ele nos ama. Ele é um Deus redentor. Mas nós precisamos de entender isso. Se nós queremos uma sociedade forte, não é? O casamento faz homens fortes, mulheres fortes, filhos fortes. À medida que uma sociedade vai se desconectando desses relacionamentos que tem uma conotação existencial, vai quebrando. Os filhos ficam desprotegidos, filhos fracos. Aliás, esse conceito, né, que é um conceito bíblico, o conceito da bastardia, que é uma palavra um pouco forte, a palavra bastardia, mas o sentido é legitimidade espiritual. O que legitimiza espiritualmente uma pessoa? É o casamento dos pais. O que legitimizar espiritualmente significa? Proteger. Você pode observar um filho concebido dentro do casamento, ele é protegido. Quem são as pessoas mais desprotegidas na sociedade hoje? Puxa vida, são os filhos da morte do casamento. Os filhos da cultura da fornicação, do adultério, da imoralidade. Pessoas desprotegidas, que começam precocemente a sofrer influências e distúrbios, principalmente no campo da sexualidade. Digo isso, gente, porque a gente atende crianças com 5, 6, 7 aninhos de idade, com trejeitos homossexuais, já experimentando uma vida sexual ativa. Uma coisa totalmente fora de conformidade. Nós precisamos de entender muito claramente como igreja.
o tanto que nós precisamos do casamento dos nossos pais e o tanto que os nossos filhos precisam do nosso casamento. Quer proteger os seus filhos? É o seu casamento. Não é só o papel do pai, o papel da mãe, é o papel do casamento. O casamento é uma pessoa jurídica, não é plural, mas é uma pessoa. E é o que vai proteger os nossos filhos e a nossa sociedade. Bem-vindos a uma grande revolução moral que Deus está fazendo nos nossos dias. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém? Curva a sua cabeça, então, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Principalmente você que é casado, você que está criando filhos. Como é que você está criando os seus filhos? Com a intenção de emancipá-los ou de aglutinar eles a você? É muito importante você entender que eles precisam de ser pessoas emancipadas. Se você está pecando contra essa lei, se alinhe com Deus. Como é que você está tentando resolver os conflitos no seu casamento? Você está tentando mudar o seu cônjuge? Ou você tem optado por mudar você mesmo? Só tem um jeito de você mudar o seu cônjuge. É você mudar a si mesmo. A lei de pertencer, essa integridade, sem entrega, sem reservas. A lei da nudez, não tem segredos, não tem trevas, não tem obscuridade. A gente sabe quem que é o príncipe das trevas é Satanás. Tudo que está em trevas está sob a jurisdição deles. No grego é a palavra topos, de topografia, jurisdição. Trevas é jurisdição dos demônios, mas aquilo que está na luz, está na cruz, está debaixo do sangue. Senhor, nós te invocamos sobre este lugar aqui hoje. O Senhor conhece o coração de cada um, cada casal, cada família que está aqui. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, e oramos que a Sua palavra, Senhor, que ela possa nos orientar, nos alinhar, Senhor, que ela possa realmente nos levar a decisões, aquelas decisões que são necessárias. Nos abrimos para aquilo que o Senhor quer fazer, na nossa vida, no nosso casamento e na nossa família, em nome de Jesus.